Bem-vindas a mais um episódio do podcast da Bloom Club. A convidada de hoje é uma mulher que conhece a fundo o significado da disciplina, superação e alta performance. Ela transformou a paixão pelo esporte em uma filosofia de vida, mostrando que as lições aprendidas nas quadras podem nos impulsionar muito além delas. Letícia Sobral é uma ex-tenista profissional que representou o Brasil em Grand Slams e alcançou o topo do ranking nacional. Hoje ela compartilha sua expertise através do método Letícia Sobral e da Letícia Sobral Tênis, ensinando que o tênis é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento integral do ser humano. Ela nos mostrará como a mentalidade de um atleta pode ser aplicada para conquistar nossos objetivos em qualquer área da vida. Bem-vinda, Letícia. É um prazer enorme ter você aqui. É um sonho ter você aqui com a gente. Acho que a sua história ela é muito inspiradora para muitas mulheres, né? Principalmente no esporte, que é uma coisa que no Brasil ela é tão deixada de lado, né? Então, assim, a gente está agora nesse clima de Copa do Mundo, mas não é tão valorizada, né? Então, eu queria que você começasse a contar pra gente um pouco sobre a sua carreira. Você tem uma carreira muito impressionante no tênis internacional, no tênis profissional e alcançou o topo no Brasil. Uma coisa que é muito difícil no tênis e principalmente entre as mulheres, né? Hoje a gente tem a Bia, representa o Brasil nisso, mas eu queria que você contasse pra gente como que foi essa jornada de dedicação e o que o tênis representou pra você nesse período. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Você sabe do carinho enorme que eu tenho. Somos amigas de muitos anos. Eu estou muito feliz de poder dividir um pouco da minha história aqui com você. E realmente, como você falou, acho que o esporte é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. É um lugar que você não tem muitas oportunidades, você não tem muitas informações em relação a quais caminhos você tem que seguir, o que você tem que fazer. Eu acho que a jornada foi muito difícil, principalmente nessa questão da falta de informação. Eu não vim de uma família de esportistas, então tanto eu quanto meu pai e minha mãe não sabíamos muito bem o que fazer, como fazer, quais eram os melhores caminhos. E por essa falta de informação, eu acho que eu não tive a preparação necessária para ser uma tenista profissional. Então, por exemplo, até os 16 anos de idade, treinava 3 vezes por semana, estudava numa escola até as 4h20 da tarde e não fazia preparação física. Para quem queria ser uma jogadora profissional, Muito pouco, né? É muito pouco. É uma preparação que não é nem um pouco correta. E, obviamente, quando eu entrei no circuito profissional, eu, de maneira muito rápida, percebi isso. Eu digo que eu fazia parte do grupo das derrotadas, que é aquela que perdia semana após semana. Eu tive alguns momentos importantes na minha carreira, mas um especificamente foi uma derrota muito dolorosa para mim. Ali eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, bom, ou eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui não é para mim, ou eu vou começar a treinar muito, a trabalhar muito duro e tentar correr atrás do tempo perdido. E eu acabei indo por esse caminho porque na minha cabeça eu estava muito longe daquilo que eu considerava a minha melhor versão. Eu não sabia exatamente aonde eu poderia chegar, mas eu sabia que o ponto onde eu estava era muito distante do meu potencial. Então eu comecei a treinar muito, assim, insanamente. Treinava 6, 7 horas por dia e numa intensidade muito alta, porque o esporte, ele te exige isso. Para você, a base da coisa é você trabalhar muito duro. Sim. Sem isso, você nem começa. Aí, a partir disso, que vão vir os outros diferenciais. Mas trabalhar muito duro é a base, assim, para você conseguir sonhar com qualquer coisa. Então, nesse sentido, foi um caminho difícil, principalmente no início, por essa má formação na minha base. E eu paguei um preço por isso. Eu não acho que eu desenvolvi o máximo potencial que eu poderia. Mas, de alguma forma, me serviu muito como aprendizado, não só de valores e competências, que eu acho que o esporte traz muito, mas também para a fase seguinte da minha vida. Continuei trabalhando com tênis, a gente vai falar sobre isso, mas esse aprendizado também foi muito importante. E conta um pouco, resumidamente, como foi esse trajeto até chegar aos dias de hoje, assim, como foi essa evolução? Você diz como jogadora ou pós? Isso, como jogadora. Como eu falei no início, eu perdia toda semana. O tênis é um esporte muito duro, porque é um esporte que eu brinco que é de derrotado, porque só um vai ganhar. Toda semana você vai perder. E você precisa, de alguma forma, se acostumar com aquilo. Então, no início eu perdia muito, mas como eu contei, comecei a trabalhar duro, correr atrás, e eu tinha um caderno onde eu anotava todas as coisas. Por que eu tinha ganho, por que eu tinha perdido, quais eram os pontos que eu achava que eu precisava melhorar. Porque para mim era muito importante eu ter clareza de onde eu estava,
quais eram as minhas fortalezas e as minhas fraquezas e o que eu precisava fazer para ir para um próximo passo. Com esse trabalho, eu fui melhorando aos poucos. Aí, mais ou menos uns 3 anos depois, eu comecei a ter alguns resultados um pouco melhores, aí eu mudei de treinador, que eu acho que foi um turning point importante para mim. Num determinado momento, eu mudei toda a minha estrutura, treinador, preparador físico, parceira de duplas. E eu acho que isso foi muito importante para essa minha virada. Óbvio que demorou um pouquinho, mas a partir desse momento eu comecei a ter resultados melhores, a ir melhor nos torneios, especialmente em dupla, entendendo mais qual era o jogo. E quando eu falo jogo, não só o jogo dentro da quadra, mas fora. Montar calendário, quais são os torneios que eu tinha que jogar e o que eu não tinha que jogar. Qual era o tipo de preparação que funcionava para mim, porque lógico que você tem uma preparação, aquela padrão que todo mundo faz, mas às vezes eu tenho determinadas particularidades diferentes do outro e eu preciso entender quais são essas particularidades. E aí eu acho que eu também fui entendendo isso. E à medida que fui tendo melhores resultados, eu também fui ficando mais confiante de que eu estava num caminho melhor. Assim, uma história que eu conto, que eu acho que para mim foi muito simbólica, como eu falei, eu estava tendo resultados melhores em dupla. Eu fui jogar o que a gente chama de gira, que é quando você joga vários torneios seguidos. Né? E esse, literalmente, eu dei a volta ao mundo. Eu fiquei viajando 15 semanas seguidas. E eu fui jogar na Europa, depois na Ásia, depois nos Estados Unidos. E logo no início eu fui jogar uns torneios menores em Portugal. Eu e a minha parceira, a gente estava indo muito bem nos torneios menores, mas quando a gente chegava nos torneios maiores, a gente sempre perdia. Muito duro das meninas que eram cabeça de chave. E foram derrotas muito dolorosas, mas de alguma forma a gente sabia que estava no caminho, que era uma questão de tempo. E aí a gente foi para esses torneios no início em Portugal, ganhamos os torneios. A gente foi jogar um torneio maior na França. Na primeira rodada a gente ganhou. Na segunda rodada a gente pegou umas cabeças de chave que eram italianas e eram muito boas. Antes da gente entrar em quadra, minha parceira escutou uma delas no telefone falando que logo em seguida ia jogar, mas que ia ser meio rápido, que ela ia ganhar e ir embora. Minha parceira me contou isso. Aí pronto. Obviamente, assim, a gente ficou... O estímulo veio, né? Não, a gente ficou assim, irada. E, estranhamente, entramos no jogo e perdemos o primeiro set meio fácil. Porque isso, de alguma forma, contaminou a gente. E aí, no segundo set, no início, eu estava no fundo da quadra, minha parceira estava na rede, eu estava cruzando a bola, e num determinado momento, a minha parceira entrou no voleio e voleou em cima da menina que estava na rede, da italiana. Foi sem querer. Mas aquela coisa do tênis politicamente correto, teoricamente você vai pedir desculpas. Minha parceira não só não pediu desculpas, como ela virou na cara da menina e falou, vamos! Eu não sabia nem onde colocar minha cara, né? Super, assim, com vergonha. Mas ali tudo mudou. Deu um clique, a gente começou a jogar super bem. A gente ganhou o jogo, fomos para o final do torneio. No tênis você tem alguns cliques ao longo da carreira, que de repente você está indo, a coisa não está andando, aí de repente você ganha um jogo, você ganha um torneio simbólico, de alguma forma dá uma virada, dá um clique em você e você muda para um outro nível. E a gente mudou para um outro nível, aí super bem em torneios maiores, ganhar torneios, fomos subindo no ranking, aí chegou, que é o ápice de quando a gente teve a oportunidade de jogar em Wimbledon, que para mim era uma coisa muito distante, assim, de quando eu tinha começado a jogar. Eu fazia parte do grupo das derrotadas e, de repente, mas não de repente, porque eu tinha trabalhado muito duro, eu estava ali num lugar, assim, muito simbólico, que eu acho que representava muita coisa. Eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes na vida que eu tive a sensação de, cara, aqui eu estou sendo o melhor que eu posso ser em uma coisa que eu estou fazendo. Então foi uma jornada muito dura, mas também muito especial, de um aprendizado assim inexplicável. Com quantos anos você parou? Você se retirou do circuito profissional? Com 28. Eu joguei profissionalmente por 10 anos. E quando você saiu disso, você não se afastou do esporte e você ressignificou isso criando o método Letícia Sobral. Sim. O que te motivou a desenvolver isso e qual a principal diferença do seu método com o ensino tradicional do tênis? O primeiro momento quando eu parei de jogar foi muito duro. Muito, muito difícil. Porque ali eu tive a sensação que tudo tinha acabado. Ali eu tive a sensação de que tudo aquilo que eu tinha batalhado a minha vida inteira tinha acabado ali e eu ia ter que
recomeçar uma vida do zero. E não tinha certeza que o tênis era o caminho para isso. Tentei um pouco para o mercado financeiro, porque minha família é do mercado financeiro. Obviamente que vi de cara que não era minha praia. E aí comecei a dar aula muito por falta de opção. Eu achava que quem dava aula não construía nada. E aí fui dando aula e tive alguns turning points importantes que eu acho que me ajudaram a chegar no ponto que me encontrei, descobri que isso aqui é o meu lugar, é onde eu quero estar. Logo no início, eu entendi que vocês jogaram uma coisa e ensinaram uma outra totalmente diferente. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento e a criação do método. Logo no início, eu fui dar aula para uma amiga da minha irmã, que já tinha jogado, mas comentou comigo que já fazia um tempo que ela não jogava. Eu coloquei ela no meio da quadra, ela fez um movimento bonitinho. Eu falei, putz, tem uma base. Aí eu lancei a bola, ela armou e furou. Eu falei, bom, tá muito tempo sem jogar, né? Vamos lá de novo. Lancei a bola, ela furou. Ela furou, sei lá, na primeira aula, 50% das bolas, pegou 30% na madeira e ela acertou 20% das bolas. Eu saí daquela aula sem a menor ideia do que fazer com uma pessoa que não sabia nem acertar na bola. Teoricamente, eu estava super atualizada com tênis. Eu falei, cara, como eu ensino uma pessoa que não acerta na bola? Primeiro aprendizado, você jogar é uma coisa, ensinar é outra totalmente diferente. Ali eu entendi que eu ia precisar me capacitar para fazer um bom trabalho. Nem estou falando que eu tinha planos de construir muita coisa. Eu queria fazer o melhor trabalho que eu podia fazer. Então comecei a fazer muito curso, intercâmbio com academias fora, para entender a maneira como eles trabalhavam. E fui desenvolvendo um pouco a minha maneira de ensinar. E aí acho que o segundo turning point é quando eu fui treinar o filho de uma amiga minha. Até então era ok na escola. E depois de 6 meses que ele estava treinando comigo, ela me chamou para um jantar na casa dela, porque o menino tinha ganho o prêmio de melhor aluno da escola. Queria me agradecer porque ela achava que de alguma forma eu tinha participação naquilo. E eu conto muito dessa história porque para mim foi muito mágico descobrir que o meu trabalho poderia ir muito além de só ensinar direita e esquerda. Ali eu entendi, de alguma forma eu poderia fazer diferença na vida das pessoas. Isso para mim foi muito forte e acho que encontrei o meu caminho do que eu queria fazer. Ainda não tinha muita clareza, só queria fazer um bom trabalho. Não tinha ideia de que eu ia chegar a construir o que eu construí hoje. Eu só queria trabalhar bem. O último turning point, eu fui fazer um curso de empreendedorismo no Babson College, que é a maior escola de empreendedorismo do mundo, que fica em Boston. E ali eu acho que virou uma chave na minha cabeça que eu voltei falando, cara, eu preciso fazer o meu negócio crescer. Em paralelo a isso, eu já tinha contratado um professor que estava batendo bola com os meus alunos, porque eu queria estar do lado do aluno para poder ver com mais clareza. Quando eu trouxe esse cara, eu já tive que começar a explicar um pouco para ele aquilo que estava na minha cabeça. Claro, para fazer a mesma coisa que você imaginava, né? Exato. Então, o método também foi nascendo disso. Quando eu voltei da Babson College, eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio crescer. E, em paralelo, eu já estava desenvolvendo um pouco essa metodologia. Aí fui contratando novos professores. Foi se transformando numa empresa. Nem era esse o meu plano inicial de expansão quando eu comecei a dar aula, mas eu falei, cara, acho que é um caminho. Esse método que eu estou desenvolvendo é um método muito diferente. E aí, como você perguntou, qual é a diferença dele? Alguns pilares. Vem muito da minha experiência como jogadora, dos inúmeros cursos e intercâmbio com as academias onde eu aprendi outras maneiras de ver o tênis e de enxergar o tênis. E eu aprendi muito com os alunos e continuo aprendendo. Eles são, assim, uma máquina de me ensinar o que eles precisam. Eu acho, talvez, com toda a humildade possível, uma virtude que eu tenho é saber identificar quais são os pontos que os amadores precisam e o que é mais eficiente para eles conseguirem melhorar mais rápido. Então, acho que muito do nosso método é como se fosse um treinamento de um profissional adaptado para a realidade de um amador. E, no final, o que a gente quer é que ele consiga desenvolver a melhor versão dele, não só como jogador, e isso é uma coisa que eu descobri depois, que o nosso trabalho não é só sobre tênis. A gente usa o tênis / o nosso método como um meio de transformação, porque a maneira como o aluno evolui e o impacto que isso tem na vida dele é muito especial. É um negócio que você acaba unindo essa estratégia junto com o desenvolvimento pessoal
e junto também com uma mentalidade vencedora. E aí vem muito a história desse menino que começou a ir bem na escola também, né? Sim. E isso acontece em todos os níveis, não Sim. só criança, mas também adulto. Sim. Eu acho que especificamente o tênis, eu acho que ele tem um poder de ensinamento, de trazer tanta coisa para a sua vida. Não é só sobre tênis. Como você bem falou, você está ali dentro, você precisa trabalhar a questão da estratégia, questão de foco, de resiliência, de determinação, Sim. de saber perder. O tênis, no final, é sobre resolver problemas. Sim. Em todas as áreas, né? E você acaba, de certa forma, levando isso para a sua vida. Não tem jeito. Sim. E o tênis, você precisa fazer isso sob pressão. E não é pressão de fora, é a pressão de você para com você. Você, de repente, está jogando no seu clube um jogo que, entre aspas, olhando de fora, não vale nada, mas para você aquilo é a final de um Grand Slam. E você precisa aprender a lidar com todas aquelas situações, com medos, inseguranças e desafios, e no final encontrar soluções para tudo. E a vida é sobre isso. Né? O esporte de um rendimento muito grande exigiu de você uma disciplina muito rigorosa na sua vida, né? Em tudo, né? Como que você aplicou essa disciplina na sua vida pós essa carreira profissional? E como isso se reflete no seu método? Essa disciplina, ela entrou de maneira tão forte dentro de mim que não é mais um valor, é quem eu sou. E até é uma fase que eu estou tentando ressignificar um pouco isso, porque nesse meu momento de vida, né, nessa segunda fase, óbvio que eu ter disciplina é fundamental. Mas eu levo isso a um extremo tão extremo, eu acho que nesse momento que eu estou, isso já não é tão necessário. Obviamente que eu vou continuar sendo disciplinada, mas eu não preciso ter mais a disciplina do atleta. Então, acho que isso tem um desafio. Eu acho que o método trabalha muito isso, porque como a gente está, através de exercícios e de etapas e de mecanismos nossos e educativos, a gente está sempre tentando tirar o melhor do aluno. A gente acaba, de uma forma lúdica, forçando ele a, putz, eu estou ali. Eu preciso treinar duro, eu quero melhorar. As pessoas que vêm treinar com a gente querem evoluir, querem sair dessa sensação que elas estão estagnadas. De novo, elas usam o tênis, mas eu acho que é uma sensação meio geral. E a partir do momento que você consegue ter uma transformação dentro da quadra do tênis, que vem através da disciplina, e o nosso método ajuda nisso, você começa a sentir capaz para tudo. Se eu consigo fazer isso em um aspecto dentro da quadra, eu posso fazer isso em qualquer lugar. E aí você começar a ver o resultado daquele seu esforço, isso te ajuda a ser cada vez mais focado, mais disciplinado. E no final a gente tenta ajudar as pessoas nesse sentido, a contribuir com esse processo. E a gente vê, assim, eu como médica, eu vejo muitas mulheres que buscam o esporte, não só para a questão física, mas também justamente para isso, para o autoconhecimento, para a evolução, né? Que ponto, assim, você percebe que, por exemplo, uma mulher buscando o seu método, como ela pode evoluir nisso? Então, por exemplo, uma mulher que está entrando numa fase diferente, por exemplo, uma pré-menopausa, menopausa, como você acha que isso pode contribuir? Acho que muito do nosso trabalho, Rosa, é, de novo, tirar o melhor da pessoa, independentemente do nível dela, independentemente da idade dela. É a gente poder contribuir para a pessoa ser o melhor que ela pode ser. Sim. E, através do nosso método e da maneira como a gente trabalha, a gente potencializa isso. Eu acho que é muito especial, e acho que talvez o que me mova mais é você poder contribuir para isso e ver o impacto, esse nosso trabalho, obviamente a dedicação da pessoa, tem na vida dela. Quanto isso pode transformar a vida dela. E, de novo, fazer ela sentir que ela é capaz de fazer tudo. É uma coisa interessante, né? Porque o tênis é falado, né? Que o tênis é um dos esportes mais completos, né? Que existem, né? E acho que tem muito disso, né? O quanto isso pode contribuir para o foco, para a resiliência, para a própria tomada de decisão, né? Então, assim, você entra com esporte, você acaba atingindo outras coisas, né? Ah, sem dúvida. Como é um esporte, por exemplo, que você lida muito com erros, falhas e derrotas, você precisa também desmistificar isso, não ter um peso tão grande e muito mais olhar para essas situações e falar, tá bom, perdi, errei, não sei o quê, por que eu errei, por que eu perdi, por causa disso, daquilo, tá bom? Ah, então no próximo eu vou tentar fazer diferente. E eu acho que é um super aprendizado para a vida, assim, porque você começa a entender que os percalços e as dificuldades, elas fazem parte da jornada.
todo mundo vai passar por Sim. isso. Então, se você, de alguma maneira, consegue normalizar, fala assim, tá, então vamos seguir. Se eu ainda consigo fazer isso de uma maneira leve e lúdica, e ainda assim eu conquistar os resultados que eu quero, eu falo, putz, se eu conseguir isso dentro da quadra, eu posso levar isso para fora também, independentemente da idade. E para quem está começando no tênis ou quem busca um esporte novo, qual a importância que você considera não só dessa técnica, mas também da mentalidade, da consciência corporal? No que isso pode adicionar? Putz, eu acho que a gente tem tido, até recentemente, vários alunos estão começando a jogar e estão vindo treinar com a gente. Além dessa questão técnica que você falou, de você aprender da maneira correta e não ter lesão, esse tipo de coisa, é um esporte que pode te desenvolver como um todo, da parte física, de você cuidar da saúde, de você estar num lugar... muitos falam que o tênis é uma terapia, né? Que você entra ali na quadra e você, putz, esquece da vida, esquece do mundo, esquece dos problemas. Claro que você passa a ter outros problemas com os adversários, né? Tá perdendo. Mas é uma coisa diferente, assim. Eu acho que, de alguma forma, traz um cuidado para com você e uma leveza. E eu acho que no mundo de hoje, que a gente está, é uma coisa tão importante. Sim. Você se cuidar, mas não numa obrigação, putz, eu tenho que fazer isso. Não, cara, uma coisa legal. Leve, né? É. E você treina pessoas de níveis muito diferentes, né? Sim. Qual o maior equívoco que as pessoas têm sobre o tênis e o que você busca desconstruir no seu trabalho com relação a isso? O maior equívoco é que o tênis não é para elas. Que realmente, no começo, é um esporte mais difícil? É, mas ao mesmo tempo... é um esporte que te desafia a tentar ser melhor, a tentar evoluir, e é um esporte que eu acho que ele vai um pouco na contramão das coisas, que à medida que você vai ficando mais velho, ainda assim você vai conseguindo evoluir. Sim. Ao contrário de outros esportes que você vai ficando mais velho e a coisa vai caindo, o tênis não. Ah, putz, eu comecei com, sei lá, 40 anos. Pô, 42 eu vou estar jogando melhor, 45 mais ainda, com 50 mais ainda. Assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho um esporte muito especial para a vida, assim. Se você pudesse falar com a Letícia Sobral no início da carreira profissional dela, o que você diria a ela, considerando tudo que você aprendeu e construiu até hoje? Trabalhe duro, que as coisas não vêm fácil. Seja menos dura que você, porque você vai chegar lá. Você vai encontrar o caminho. Ele não é fácil, né? Mas você vai achar a solução. E qual que é o legado que você quer deixar através do seu método, do método Letícia Sobral e da Letícia Sobral Tênis? Não no esporte só, mas na vida das pessoas que você impacta. Para mim é muito mágico ter a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. Isso para mim é muito mágico, saber que, de alguma forma, a gente pode contribuir, fazer diferença para ela. E claro que a gente usa a quadra e o tênis como um meio para isso, mas como eu falei, é só um meio. Se de alguma maneira a gente conseguir, através do nosso trabalho, ajudar a pessoa a ser mais feliz, a ter mais autoestima, a desenvolver determinados valores e capacidades que vão ajudar para a vida dela, no final é isso que vale. Ótimo. Antes de encerrar, falando em esporte, falando em jogo, a gente sempre faz um jogo rápido no final da nossa entrevista, que é um bate-bola tenístico, né? Difícil? E que eu vou fazer algumas perguntas para você e você tem que me responder o que vem na sua cabeça num primeiro momento, tá bom? Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Isso não falaram, hein? Então, isso daí é a surpresinha do final. Qual é a característica que você mais valoriza em um ser humano? Só pode uma? Não, pode ser várias. Nossa. Não, mas começa pela principal. Eu sou uma pessoa correta, de valores, assim, isso é uma coisa para mim muito importante. Qual é o seu maior medo? Não conseguir chegar onde eu quero. E aí, quando eu falo onde eu quero, não necessariamente é conquistar uma determinada posição, conquistar aquilo. Ah, eu ter um equilíbrio melhor na minha vida em um dos lugares, eu conseguir fazer o negócio crescer em outro lugar. Eu tenho medo de não conseguir alcançar aquilo que eu gostaria. Qual é a sua ideia de felicidade plena? Viver com leveza. Isso para mim é incrível. O que mais te irrita na sua vida cotidiana? Eu ser, acho talvez absurdamente disciplinada. Qual talento você mais gostaria de ter? Tem muitos, hein? Que eu tenho ou que eu não tenho? Que você gostaria de ter. Ah, que eu não tenho. Que você não tem. Ah, eu queria ser menos preocupada. Qual é o seu estado de espírito atual? Transformada. Quem são os seus heróis na vida real? Acho que
minha família, os terapeutas que me ajudaram ao longo do processo, e preciso aprender a responder eu. Qual é o seu defeito que você adoraria corrigir? Acho que essa coisa da preocupação, acho que eu sou muito preocupada. O que você considera a sua maior conquista? Algo palpável, não necessariamente. Não necessariamente. A minha capacidade de sempre buscar soluções e ser o melhor que eu posso ser. Qual o seu lema, aquela frase que te guia quando o caminho fica mais difícil? Não existe nenhuma possibilidade disso não dar certo. E você joga pra quê? Acho para ser feliz. Acho que é isso. Bom, eu só queria te agradecer. Assim, foi muito especial ter você aqui. Muito especial, acho que para quem vai nos assistir, você compartilhar a sua história. Uma história de tanto sucesso, tanta determinação, tanta perseverança, que hoje pode ajudar tantas pessoas, não só no âmbito do esporte, mas também nessa construção, nesse legado, nessa construção de vida, né, de objetivo, de lema, né? Então, assim, eu acho que foi muito, muito inspirador. Então, eu queria só dizer para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Letícia ou do método Letícia Sobral, visitem o site leticiasobral.com.br e sigam ela nas redes sociais, no método da LS Tênis, né? Letícia Sobral, tênis com 2 N's. Pronto. E para você que nos ouviu, que a sua semana seja repleta de movimentos e de superação. Este foi mais um podcast da Bloom Club. Obrigada.